Bom dia, boa tarde, boa noite. É com uma imensa alegria que estamos aqui para mais um Toxicologia em Debate, o podcast da Sociedade Brasileira de Toxicologia, em que eu venho aqui na presença de duas ilustres professoras, uma para apresentar sobre os casos do metanol e outra para fazer um debate junto com a professora. Então, venho apresentar a vocês a doutora Camila. A doutora Camila, ela é professora, doutora médica, toxicologia, da residência médica em pediatria e gastropediatria e especialização em nutrição parenteral da Unicamp, com ênfase clínica e terapêutica, e trabalha também no CIATOX da Unicamp. Quem vai comandar essa apresentação para apresentar a doutora Camila e vai fazer os questionamentos necessários sobre o assunto será a professora doutora Sayonara Fulk, que ela é professora da Universidade Estadual da Paraíba, do Departamento de Farmácia, e também está inserida no CIATOX de lá, do seu estado. Vimos aqui para poder falar sobre a crise do metanol. Tivemos uma crise do metanol do ano 2025, existe toda uma abordagem a ser feita, é necessária, mas neste podcast vamos dar uma ênfase na abordagem médica, na abordagem clínica. Para a gente falar, entender um pouquinho sobre o assunto, e quem não viu sobre o que aconteceu em 2025, tivemos um enfrentamento do surto de intoxicação por metanol ligado ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas, que ganhou atenção nacional principalmente entre setembro e dezembro de 2025. Essa situação gerou um alerta, o Ministério da Saúde e ativação de sala de situação nacional, e foi necessário monitorização e coordenação de uma resposta ao evento, e a doutora Camila, que está aqui, ela esteve acompanhando, esteve à frente muito dessas ações que ameaçaram a saúde pública. Nós tivemos centenas de notificações e suspeitas ao longo do período, como sendo investigados e vários descartados, principalmente após análise laboratorial, em que ela está inserida num grupo em que tem essa capacidade de fazer esse tipo de análise, e foram confirmados, de acordo com um boletim, dezenas de casos. Porém, nós tivemos pelo menos de 15 a 16 mortes confirmadas. Esse ano, nós conseguimos identificar a presença de metanol em 2 casos no mês de janeiro. Então, essa avaliação ainda continua, e por isso a gente faz necessário ainda abordar o assunto, e para isso nós trouxemos essas ilustres professoras, uma para falar sobre a abordagem clínica e a outra para comandar toda a discussão. Eu fico muito feliz de estar aqui, de estar apresentando as senhoras, de conhecê-las, de trabalhar perto, então essa é uma honra, e deixo a palavra agora para a doutora Camila, fique à vontade para fazer uma explanação, principalmente nessa parte clínica, que é a parte que ela domina muito. Muito obrigada. Oi, na verdade, eu que agradeço, quero cumprimentar a todos, né, cumprimentar a equipe da SBTox, cumprimentar a Flávia, em especial, e a doutora Sayonara. É um prazer para mim estar aqui conversando com vocês, né, trazendo um pouquinho da vivência, né, que nós tivemos até no CIATOX de Campinas, né, o grupo, como nós lidamos com essa situação toda que aconteceu o ano passado, né, e tentar ajudar, então, a mostrar, né, como abordar, como tratar, como conduzir esses casos de intoxicação por metanol, né. Então, colocando aqui, né, nessa pequena apresentação aqui que eu fiz para a gente conseguir acompanhar junto, né, o metanol, ele é um álcool, né, também conhecido como álcool metílico. Ele já teve outros nomes, outras denominações, vinho de madeira, né, vinho da fermentação aí de troncos, né. No Brasil, a gente tem um acesso mais restrito a esse álcool, né, normalmente é em ambientes industriais, ambientes de trabalho, e nessa questão do
álcool, né, de posto de gasolina, que infelizmente às vezes a gente encontra adulterado com metanol, e mais recentemente esse surto que nós vivemos aí de bebidas alcoólicas também com essa característica de adulteração. Outros países têm também o uso do metanol em alguns produtos dentro do domicílio, né, usados para evitar o congelamento de superfícies, como para-brisas, vidros de janela. Como nós somos um país mais quente, né, mais tropical, a gente não costuma vivenciar, né, esse tipo de acesso, então, a essa substância, fica um pouco mais restrito. A nossa experiência, né, acumulada, minha, dos colegas lá do Ciatox de Campinas, vinha muito, realmente, de casos de pessoas que se intoxicaram nesses últimos anos, né, nessas últimas décadas, principalmente pelo consumo inadvertido de álcool, de etanol combustível, né. Pela legislação brasileira, o etanol combustível não é para conter metanol, pelo menos não quantidades, né, significativas, mas infelizmente existe essa questão da adulteração, e algumas pessoas, principalmente em condições mais vulneráveis, né, econômicas e sociais, acabavam consumindo, né, o álcool como forma de bebida alcoólica, né, e como esse álcool estava adulterado com metanol, acabavam se intoxicando. Nós já vínhamos sentindo nos anos de 2022, 2023, um aumento nos casos, né, de intoxicações, mas por essa forma de exposição das bebidas, do álcool combustível, né, tínhamos até soltado um alerta já em meio de 2023, porque nos chamou a atenção que já vinha tendo, né, algum aumento de casos, mas ainda restrito a esse cenário. E aí, então, no ano passado, né, principalmente no mês de setembro, a gente começou a ter uma série de casos, né, um boom, né, um cluster aí de intoxicações por metanol, e que a procedência, então, fugia disso que a gente já vinha acompanhando com mais frequência. Os relatos excluíam totalmente a possibilidade de consumo de etanol combustível, e a única fonte possível eram bebidas alcoólicas, principalmente bebidas destiladas. E aí, por isso, no final de setembro, né, no dia 26 de setembro, né, de 2025, foi soltado um alerta, né, em conjunto aí com o Ministério da Justiça, chamando atenção para esses casos. Isso tomou uma proporção na mídia, né, na sociedade muito grande, porque aí, de repente, estávamos diante de uma intoxicação grave, né, com potencial de gravidade, de letalidade importante, e agora numa forma de exposição que era acessível a muitas pessoas, que tinha um alcance muito grande, né, então a gente não saberia nem estimar qual seria a proporção, né, porque havia uma possibilidade realmente de um surto muito significativo aí de pessoas intoxicadas, né. O que nós acabamos vivenciando, né, foram casos, tanto que foram acompanhados durante todo o seu andamento no Ciatoga de Campinas, né, eu estou compartilhando aqui com vocês um pouquinho, então, dessa nossa experiência, né, foram acompanhados desde o diagnóstico, condução, tratamento e o desfecho, que no total, fechando aí até o mês de janeiro de 2026, foram 14 casos, né, com predomínio no sexo masculino. Quando a gente conseguiu ter informação da bebida que foi origem da intoxicação, houve um predomínio, né, de gin e da vodka, mas de qualquer forma o relato era sempre relacionado ao consumo de destilados, né, uma concentração de pessoas na faixa etária aí entre 19 e 50 anos, né, nesses municípios que aparecem aqui. Então, a maioria dos casos, na verdade, foram da cidade de São Paulo, mas que nós participamos aí de forma remota, né, do atendimento e da condução, e de principalmente também de alguns municípios vizinhos, como São Bernardo do Campo, Mariporã, e alguns outros mais distribuídos no interior do estado, né.
tivemos 7 casos fatais, né, então metade desses atendimentos acabaram tendo um desfecho extremamente desfavorável, devido à gravidade mesmo dessas intoxicações, tá? Então, realmente, a gente vê que tem um potencial de letalidade importante, né? Somado a esses casos, né, que nós participamos, então, durante toda, né, a condução, tiveram também muitos casos suspeitos que tiveram as amostras biológicas foram enviadas para o nosso laboratório de toxicologia analítica para que fosse feita, então, a análise para confirmar ou não a exposição. Esses casos não foram acompanhados na sua totalidade, em termos, então, de tratamento, condução, diagnóstico, pelo CIATOX, mas teve essa entrada, vamos dizer assim, mais direta para o laboratório para haver a confirmação, né? A concentração dos casos, como vocês podem ver, foram do estado de São Paulo. Nós realizamos análises em 559 casos suspeitos, isso fechando também até o final de janeiro, né? Com esse predomínio aí de 441 no estado de São Paulo. Dessa outra amostra, então, de casos, né, suspeitos, dentro desse universo de análises, foram mais 10 casos registrados como positivos, né. Bom, e entrando agora mais propriamente na intoxicação por metanol, né? Qual que é o grande problema do metanol? Ele, assim como outros álcoois, né, tem a característica de ser metabolizado num ácido carboxílico e, na verdade, é esse metabólito o maior, digamos, vilão, o maior responsável pelos problemas da intoxicação, né? No caso do metanol, é o ácido fórmico, né? Então, essa é uma particularidade dos álcoois tóxicos, porque a gente pode pensar, o etanol não é tóxico? Ele também é tóxico, né? Mas, diferentemente desses outros álcoois aqui que eu citei, o principal agente de toxicidade é o próprio álcool e não o seu produto de metabolização, que no caso do etanol seria o ácido acético, o acetato, que não tem esse perfil de toxicidade que tem, por exemplo, o ácido fórmico ou outros ácidos carboxílicos, que são produtos da metabolização, então, desses chamados álcoois tóxicos, né? E uma característica que é importante a gente saber, até para entender um pouquinho algumas discussões que se faz em termos de diagnóstico e condução dessas intoxicações, é que os álcoois, eles têm um intenso poder osmótico, né, então eles têm essa capacidade de aumentar a osmolaridade do sangue, quando presente na circulação, e até entre os álcoois tóxicos, vocês podem ver que o metanol, ele se destaca, então ele tem um intenso poder osmótico, por isso a gente sempre vai falar da questão da osmolaridade, quando a gente está tentando fazer o diagnóstico de uma intoxicação, quando a gente está tentando lançar mão de recursos analíticos, né, ou laboratoriais para nos ajudar, né. Quando a gente pensa, então, na osmolaridade do nosso sangue, existe até um cálculo, né, que normalmente a gente faz, que é o chamado gap osmolar, que seria a diferença que a gente encontra na osmolaridade quando ela é medida em sua totalidade por um equipamento, ou quando ela é calculada, né, porque aí a gente leva em conta nesse cálculo somente aqueles principais elementos osmoticamente ativos que são encontrados normalmente na circulação. Geralmente existe uma diferença pequena entre aquilo que um aparelho que vê a totalidade dos elementos osmóticos enxerga e aquilo que a gente calcula com esses principais elementos normalmente encontrados. Quando a gente tem, então, uma diferença muito grande entre esses dois valores, então, esse aumento, né, do gap entre essas duas osmolaridades, a medida e a calculada, é sinal que eu tenho um elemento osmoticamente ativo que eu não levo em conta nesse meu cálculo presente na circulação naquele momento. E no caso de uma intoxicação, uma hipótese de intoxicação por álcool tóxico, esse elemento osmoticamente ativo ali presente seria o metanol. Então, por isso justifica esse aumento de osmolaridade no sangue, esse aumento do gap osmolar, então, quando eu comparo a osmolaridade calculada e medida em sua totalidade, né? E o que acaba acontecendo também é que
toda a intoxicação, ela é dinâmica, né? O nosso aparato enzimático, principalmente do fígado, vai estar a todo momento metabolizando esses produtos, né? E quando você vai tendo, então, a formação do metabólito ácido, né? No caso do metanol, ácido fórmico, né? O corpo também vai tentando tamponar, né? Controlar esse excesso de ácido. Nesse processo, então, né, para cada, né, molécula de ácido a mais que eu estou adicionando na circulação, eu vou consumir uma molécula do nosso principal tampão regulatório, que é o bicarbonato, né? Então, quanto mais ácido fórmico, mais o nosso bicarbonato vai ser consumido, então ele vai ser reduzido. E aí existe, então, também um outro cálculo que a gente faz através de medições de elementos laboratoriais, né, principalmente dos nossos eletrólitos, que nos ajudam nesse raciocínio da intoxicação e da condução, que é o cálculo do anion gap, né. Naturalmente, existe um equilíbrio no corpo entre cátions e ânions, né, entre cargas positivas e cargas negativas. Nos cálculos que nós fazemos, que levam em conta os principais cátions, os principais ânions, né, aqueles que se destacam, que estão em maior quantidade no plasma, geralmente existe uma diferença, um déficit na quantidade de ânions, porque eles são mais numerosos, né, e nem todos entram, né, nesses cálculos. Então, sempre tem uma pequena diferença quando você compara, então, a soma de cátions com a soma de ânions, que seria esse cálculo do anion gap. Mas quando eu estou numa situação em que o bicarbonato está muito diminuído, porque ele está sendo consumido na tentativa de tamponar um ácido presente ali na circulação, que aqui no caso vai ser o ácido fórmico, essa diferença de cargas, então, positivas e negativas se acentuam. Esse anion gap, ele fica com valores mais elevados, uma vez que o meu bicarbonato vai estar consumido. Falei tudo isso, né? Tô falando tudo isso, então, para a gente tentar entender o que acontece do ponto de vista da homeostase, do equilíbrio ácido-básico no corpo da pessoa durante a intoxicação, né? Nas fases iniciais, quando então é o metanol que está presente na circulação, eu tenho um aumento de osmolaridade, e, consequentemente, um aumento daquele gap osmolar. Conforme o fígado vai transformando, vai metabolizando esse metanol em ácido fórmico, a minha osmolaridade vai voltando ao normal, porque esse elemento muito osmoticamente ativo vai sendo degradado, né, vai tendo outro caminho, e o que acontece, então, é a geração de ácidos, consumo de bicarbonato e elevação do anion gap. Então, dependendo do momento da intoxicação eu esteja, eu vou encontrar o predomínio de uma alteração ou de outra, né? Nas fases iniciais do gap, alteração, elevação do gap osmolar, nas fases mais avançadas, aumento do anion gap, tá? E o que isso vai resultar, então, como isso vai lesar o nosso corpo, né? A formação do ácido fórmico, né, ela por si só já, então, vai gerar acidose, a acidose compromete a homeostase de diversos mecanismos enzimáticos do nosso corpo, e levam principalmente à falência circulatória e choque, né? Também o ácido fórmico exerce uma toxicidade direta, né, na questão da nossa visão, nas células da retina, no nervo óptico, provocando uma lesão diretamente. E somado a tudo isso, né, tem um ciclo vicioso que acontece, porque o ácido fórmico, ele penetra nas células, né, entra nas mitocôndrias e inibe a respiração celular, vai agir lá na citocromoxidase, bem naqueles mecanismos de geração de energia das nossas células. E uma vez que isso é inibido, que não é fornecida energia, os tecidos vão entrando numa situação de hipóxia.
por sua vez, a situação de hipóxia faz com que nossas células comecem a fazer a respiração anaeróbica, né, e gerar mais ácido lático. Essa geração de ácido lático piora a acidose, e aí a gente entra num ciclo, numa espiral que se retroalimenta, né, mais acidose, falência circulatória, mais hipóxia tecidual, que gera mais acidose, que gera mais hipóxia, e tudo isso vai fazendo as células do nosso corpo sofrerem, né, por essa falta de energia, por essa hipóxia. Todos os órgãos podem ser acometidos, mas, né, os que acabam sofrendo mais e de forma mais primária são principalmente o sistema nervoso central, né, todo esse processo acaba levando a um rebaixamento importante, uma depressão importante do nível de consciência, né, ali no sistema nervoso central, inclusive quadros de necrose de algumas regiões do nosso cérebro, né, pode acontecer necrose, hemorragia em qualquer região do sistema nervoso central, mas existe, parece que uma preferência, uma tendência a acontecer mais, principalmente na região dos núcleos da base, regiões muito relacionadas ali à questão da coordenação motora e da motricidade, né? Aqui tem até algumas imagens mostrando, então, sangramento, né, imagens de ressonância magnética, sangramento, né, nessas regiões aqui, que correspondem, então, a esses núcleos da base, núcleos motores, né, aos neurônios aí dessa região, mas também os rins, né, o sistema renal, o excretor, o próprio sistema, o fígado, né, podem também sofrer com todo esse quadro, então, da toxicidade, principalmente relacionada ao ácido fórmico, pâncreas, né, diversos órgãos também aí podem ter o seu prejuízo, né. O tratamento, ele, claro, consiste muito no suporte do paciente, no suporte básico e avançado de vida, já que é um paciente que pode já chegar numa situação de rebaixamento importante do nível de consciência, estar comatoso, precisando de suporte ventilatório para manter a respiração adequada. Então, tudo isso faz parte, né, do tratamento, todo esse cuidado geral, a questão do manejo do choque circulatório, né, e ventilatório, então, são primordiais, mas de tratamento mais específico, a gente tem basicamente um grande tripé, né, não é um único aspecto que é envolvido no tratamento, né, mas esse grande tripé, que envolveria, então, a correção da acidose, o uso, né, de soluções básicas, né, principalmente o bicarbonato aí, para a gente tentar corrigir essa acidose, voltar a uma homeostase, um equilíbrio ácido básico mais adequado para o funcionamento do corpo, a prevenção do metabolismo, né, então, evitar que o metanol seja transformado no ácido fórmico, que, como eu disse, ele é o maior vilão, né, dessa intoxicação. Isso a gente faz através dos antídotos, e também pode fazer parte do tratamento a remoção do álcool e dos seus metabólitos, né, essa excreção, ela acontece naturalmente pelos rins, mas nós temos como aumentar isso, acelerar isso com o apoio da diálise, né, principalmente da hemodiálise. Então, esses três aspectos, a correção da acidose, o uso de antídoto e a avaliação das terapias de remoção de álcool e metabólitos do corpo através da diálise, seriam aí os principais tripés do nosso tratamento, tá bom? Então, esse é um panorama geral, né, que eu queria colocar para vocês aqui da intoxicação, e agora ficar aberta aí para a gente discutir alguns pontos, né, mais específicos aí em relação ao manejo e à condução, né, do ponto de vista clínico desses dados. Bom, estou aberta aqui a perguntas, a discussão. Sayonara, só o áudio. Desculpe, eu estava sem o áudio, desliguei para poder escutá-la. Bem, doutora Camila, foi assim, excelente sua apresentação, curta, simples, porém precisa e exata, como a gente sempre deseja, né? Fiquei encantada aí com o seu mecanismo de ação, né? Quando a gente vai estudar o mecanismo de ação do metanol, é fantástico, né? Porque a gente observa que, do ponto de vista bioquímico, tanto o formaldeído como o ácido fórmico,
eles trabalham, não só é o ácido fórmico. A diferença, né, é que o ácido fórmico trabalha em aerobiose e o formaldeído em anaerobiose. Então, eles vão, né, os dois aí fazendo toda essa bagunça. E a gente gostaria aqui de ter uma conversa com a senhora, né, um bate-papo, e perguntar, né, quais são os sintomas, os sinais e sintomas que devemos imediatamente levantar a suspeita de que aquele caso é uma intoxicação por metanol, considerando o período de latência. Então, essa questão do período de latência, inclusive, eu acho ela de extrema importância, né, para a gente comentar, né. Em relação a sinais e sintomas, né, a intoxicação por metanol, principalmente nas suas fases iniciais, ela não vai ter nada muito específico, ela não vai diferir tanto, né, de um paciente que fez um consumo de grandes quantidades do etanol, por exemplo, né. Então, nas primeiras horas, geralmente o que a gente vai encontrar são aqueles sintomas típicos de embriaguez, né, paciente com uma fala arrastada, alguma alteração de equilíbrio, um mal-estar meio inespecífico, né, dores abdominais, náuseas, vômitos, até pelo próprio efeito irritante, né, que os álcoois, de uma maneira geral, vão ter no corpo, cefaleia, né, então, nada tão específico, né, nada que, num primeiro momento, seja muito diferente de um consumo aumentado de etanol. Mas até pelo que eu falei ali no comecinho da apresentação, o etanol, os aspectos maiores da toxicidade, então, são do álcool, são realmente desse elemento álcool, e à medida que ele vai sendo metabolizado, vai melhorando, a pessoa vai se sentindo mais confortável, né, conforme, né, ele vai metabolizando, passando também aí pelas etapas, né, do acetaldeído, tudo, mas depois, no final, ele tende a melhorar. Já com metanol, você vai vendo um agravamento desses sintomas, né, vão se somando outros, né, e vai tendo um agravamento desses sintomas. O paciente começa a ter queixas visuais, vai muitas vezes alterando o nível de consciência, podendo chegar até ao coma, né, muitos apresentam convulsões, né, e quando eles já, então, estão em fases mais avançadas da metabolização, eles começam a ter muitas alterações também do ponto de vista ventilatório, né. A acidose acaba provocando uma mudança na mecânica ventilatória também do paciente, ele fica muito taquipneico, com a respiração muito rápida, porque é um mecanismo de tentar compensar a acidose, né, ele começa a ter respirações mais rápidas e mais curtas na tentativa de eliminar uma maior quantidade de gás carbônico, porque o gás carbônico também forma ácido carbônico, né, no sangue, então ele entende que ele tem que diminuir essa quantidade de ácido carbônico para melhorar a acidose. É que no caso aqui não é o ácido carbônico que está sendo o problema, né, então você vai vendo o paciente mais taquipneico à medida que ele vai ficando mais acidótico, né. As alterações visuais nessas queixas relacionadas ao metanol, elas podem ser bem variadas, desde a visão turva, um pouco embaçada, aquela visão dupla que a gente chama de diplopia, nistagmo, que são aqueles movimentos involuntários, né, do globo ocular, principalmente no sentido horizontal, mas podem ser no sentido vertical também. A gente pode ter alterações da pupila, e isso também acarreta em dificuldade de acomodação da visão, né, principalmente a pupila maior, mais aberta, midriática, né, que a gente chama, e que não responde ao estímulo luminoso, como normalmente a gente vê acontecer, né, que é para a pupila diminuir quando a gente incide luz forte, nesses casos ela está dilatada e pouco responsiva, né, isso na avaliação mais simples, né, na anamnese com o paciente. Se você puder fazer uma avaliação do fundo de olho, você já poderia encontrar, nas primeiras 24 horas também, já algumas alterações no fundo de olho, né, vendo uma papila, né, ocular já mais edemaciada, um pouco pálida, né, mas tudo isso que eu estou falando de sintomas, eles vão acontecer nesses tempos, mais ou menos, principalmente se o paciente ingeriu só o metanol. Agora, pode acontecer que ele tenha ingerido, na verdade, uma mistura, né, a bebida alcoólica, o combustível, ele pode ter, na verdade, uma mistura de
metanol e etanol. E como esses dois álcoois, eles competem pelo mesmo aparato enzimático para serem metabolizados, são as mesmas enzimas que vão fazer ali o processo de metabolização. Se eu tenho o etanol junto, ele vai estar disputando essas enzimas, ele vai atrasar a metabolização do metanol, né? Então, por isso, quando você tem a ingestão concomitante dos dois, de misturas, né, quando você tem o etanol em alguma proporção, os sintomas, as manifestações, elas podem acontecer mais tarde, tá? Mais tardiamente. Pode aparecer até depois de 24 horas, de 48 horas, né? Às vezes no terceiro, até quarto dia depois da exposição. Ótimo, muito bom, excelente. Né? Principalmente aí quando você enfatiza essa questão aí da ingestão, né, da coingestão. Não seria coingestão, porque muitas vezes o etanol, principalmente como combustível, ele vem o etanol, né, como etanol. Isso. Ele vem adulterado, né, o que acontece muito aí na ingestão dele como sendo um combustível, mas como bebida alcoólica, que eu acho que aconteceu ali, que você falou aí na sua apresentação, em 2022, 2023, eu acho que foram 14 casos que vocês registraram. O que eu achei interessante é que naquela época todos eram homens. Foi isso? Foi. E 11 óbitos. Eu acompanhei e uso aqueles dados da Unicamp como material de aula, né? Porque é uma riqueza de informação que nós tivemos naquela época, só que era, né, por o etanol utilizado como combustível, né? Doutora, no contexto desses surtos associados a bebidas adulteradas, né, seria fácil, né? Eu acho que a senhora já até frisou aí, já falou disso aí na sua apresentação. Como seria, né? Quais seriam as características clínicas que ajudariam a diferenciar se era metanol ou etanol, né? Porque a gente, na nossa prática, a gente não consegue no início, né? Mas a senhora pode. É difícil, né? Nesse primeiro momento é difícil, né? Até porque nesse primeiro momento, por exemplo, as alterações visuais, que são um pouco mais características, embora o paciente com etanol também pode se queixar de visão turva, né? Um pouco nublada, mas ficam extremamente complicadas. Eu acredito que o mais importante é até uma coisa que foi frisada, né, aí nas diretrizes, nos fluxogramas, que o próprio Ministério, né, da Saúde, aí em conjunto, né, com a SBTOX, a Abracit, colocaram, né, aqui só mostrando um fluxograma bem denso, né, ele é bem cheio de informações, mas ele ficou muito rico, né, justamente de informações, essa ênfase em a gente deixar o paciente em observação. Num primeiro momento você vai ter dúvidas, mas se você tem a história, então, né, na sua anamnese, de consumo de álcool, consumo de bebida destilada, nesse cenário que a gente, então, se encontra aí desde o ano passado, ou ingestão, né, também, como já acontecia, de álcool combustível, se você tem, o paciente tem sintomas, mas que numa primeira avaliação você não conseguiu distinguir, não tem nada muito específico, do ponto de vista laboratorial, se eu conseguir fazer cálculo de anion gap, de osmolaridade, eu não tive essas alterações chamando muito a atenção, mantenha o paciente, né, sob observação, sob cuidados, reavalie periodicamente, tanto do ponto de vista clínico e, se puder, do ponto de vista laboratorial, né? Eu acho que, como a gente não tem um elemento característico, específico para fazer esse diagnóstico, a observação, né, a reavaliação, acho que são os principais mecanismos, ferramentas que a gente tem, assim, de forma mais acessível para tentar caracterizar essas intoxicações, porque, como eu falei, o paciente, por metanol, a tendência é que ele vá piorando, né, e se for etanol, ele vai melhorando, né, de forma, em linhas gerais, né. Perfeito. Doutora Camila, como seria, né, o manejo inicial frente a uma suspeita? Entretanto, não
o local não tem como confirmar a intoxicação do ponto de vista laboratorial. O padrão ouro, né, seria a gente conseguir fazer a dosagem, né, a análise laboratorial para fazer esse diagnóstico de certeza, né, em diferentes matrizes até biológicas. Se a gente fizesse análise na urina, seria somente mais para diagnóstico, né, não seria tanto no sentido de, não ajudaria tanto no tratamento, mas num cenário ideal a gente teria a análise também no sangue, com quantificação do metanol, né, não só a qualificação, mas a quantificação, para nos ajudar no tratamento. Como a gente sabe que essa não é a realidade, né, assim, da maioria dos locais, a gente teria que se apegar, então, a esses dados de história, de possíveis exposições, que cenários tem, essa avaliação clínica, né, de sinais e sintomas, e a exames laboratoriais que são inespecíficos, mas que nos ajudariam também nesse diagnóstico, né, por isso que eu falei até bastante da questão da análise da gasometria, né, que a gente vai ver o equilíbrio ácido básico, que a gente vai ver os valores de bicarbonato, o pH sanguíneo, né, os eletrólitos, para eu conseguir fazer esses cálculos de anion gap, e, se possível, também da osmolaridade, né, para conseguir ver, então, se eu tenho o gap osmolar, se tiver em fases mais iniciais, ou um aumento do anion gap nas fases mais tardias, porque aí eu estaria lançando mão de análises que estão presentes em boa parte dos serviços, né, então, a gasometria, dosagem de eletrólitos, a osmolaridade um pouquinho mais restrita, mas não tanto quanto uma análise de metanol, né, também é disponível em vários outros lugares. Então, eu juntaria as peças do quebra-cabeça, né, a história da exposição, o agente suspeito, esses sintomas clínicos, ainda que inespecíficos, mas que, né, estão presentes na intoxicação por metanol, mais esses dados laboratoriais aí de acidose, pH baixo, bicarbonato consumido, anion gap aumentado, gap osmolar aumentado, né. Tendo em mente, né, isso que eu falei, que você tem que raciocinar também pensando em que momento da intoxicação que eu estou. Então, se eu estou com um paciente que ingeriu álcool há pouco tempo, se a história de ingestão dele é há pouco tempo, né, eu espero um anion gap normal. Então, essa análise que é mais difundida, mais rápida, ele vai ser normal, né, o que aparece aqui em vermelhinho, né, o anion gap, ele vai aumentando no decorrer do tempo, e se tiver etanol junto, é essa linha tracejada, vai acontecer de forma até mais lenta. E o gap osmolar, então, seria uma análise mais interessante para aquele paciente que tem uma história de pouco tempo da ingestão, porque ele já estaria aumentado desde o começo, mas depois ele vai se normalizando, e com álcool isso também é mais atrasado, como a Petinha pontilhada mostra. Então, eu tenho que saber também em que momento eu estou vendo o meu paciente. É um paciente suspeito que tem uma história de ingestão há 6 horas, há 12 horas, há 24 horas, para pensar qual elemento desses exames mais inespecíficos eu vou valorizar mais, o que eu vou precisar repetir, né, pensando na evolução do quadro. Perfeito, excelente, doutora. Então, aí, pelo que a senhora, né, falou, assim, eu acho que a ferramenta mais poderosa é a gasometria. Sim. Não é isso? Sim. E, então, a partir dessa gasometria, o que é que a gente vai fazer? Tamponar, que é o uso do bicarbonato de sódio. O outro lado seria o bloqueio. E o bloqueio é feito pelos antídotos, né? E, por falar neles, né, qual seria a importância desse bloqueio por esses antídotos, né, que ele possa ser feito, né, inicialmente? Qual a importância desses antídotos? Bom, como
a gente, né, já está falando muito dessa questão de metabolismo, tudo, né? A ideia, a precocidade do uso do antídoto é justamente na tentativa de tentar inibir esse metabolismo, né? Tentar evitar justamente que os vilões, né, que vêm do produto da metabolização do metanol apareçam, que eles estejam presentes na circulação, né? Então, partindo do metanol, nós temos 2 antídotos possíveis, né, de serem usados, o etanol, o próprio álcool etílico, ou o fomepizol, e ambos vão atuar aí justamente em enzimas, né, que metabolizam o metanol e que vão transformá-lo aí, em última análise, no ácido fórmico. Então, quanto mais cedo eu entro com o antídoto, mais eu evito a formação desses metabólitos, e são eles que vão ser os principais responsáveis pelas lesões celulares, tudo. Então, eu consigo evitar os maiores aspectos de gravidade aí relacionados à intoxicação. E o que a gente percebeu, né, que eu costumo dizer que isso foi a segunda onda. A primeira grande onda foi entre 2016 e 2023, né? Então, a gente teve essa segunda onda, e o que foi que se percebeu, né? Que nós não tínhamos nos serviços estes antídotos, nem o fomepizol e nem o álcool. O álcool farmacêutico, não é o álcool, bebida alcoólica, que em algumas situações, aqui no Ciatox Campina Grande, inclusive consultei a senhora, nós utilizamos a vodka, não é, que também funciona como um bloqueio, né, do metabolismo aí da produção do formaldeído e do ácido fórmico. Mas o que foi que a gente percebeu? Acho que não sei se no seu serviço, né, ou em outros serviços no Brasil, existia a presença desses antídotos. Qual a sua avaliação, né, sobre os antídotos nos serviços de urgência do país, especialmente os Ciatox, que são referência nesses casos, e que foi uma crise? Gostaria do seu parecer, doutora. A nossa experiência particular do Ciatox de Campinas é que o etanol terapêutico, né, a apresentação injetável, nós tínhamos disponível. A gente tinha, digamos assim, o que nos assustava muito era a questão da quantidade que a gente tinha disponível do nosso estoque e da velocidade de reposição, né? Então, por exemplo, quando chegou em setembro do ano passado, que de repente a gente estava com 6 pacientes ao mesmo tempo recebendo etanol, a gente ficou muito preocupado em relação a essa questão, né, do estoque e da reposição. Mas a gente sentiu na pele, realmente, que não é a realidade, né, da maioria dos serviços. Inclusive, né, naquele painelzinho que eu mostrei para vocês, a maioria dos casos que a gente acompanhou, na verdade, bebida alcoólica foram todos, né, que a gente acompanhou, foi de forma remota. Eles não estavam no Hospital das Clínicas da Unicamp, né, onde fica o Ciatox, né, não estavam lá em Oca, eles estavam em outros serviços e a gente estava auxiliando aí na condução. E esses serviços não tinham, né, o álcool, eles não tinham isso. Na verdade, eles acabaram usando o álcool do nosso estoque, né, a gente emprestava, né, esse álcool para que esses pacientes recebessem a terapia de antídoto. No começo, como a gente também não tinha ideia dessa questão do grau de adulteração das bebidas, da proporção que isso tinha, para evitar demoras, a gente chegou a orientar também o álcool por via oral, a vodka, né, porque até virem buscar o álcool terapêutico, né, em Campinas, para começar a terapia, a gente orientava a começar também com vodka. Depois a gente ficou um pouco assustado, porque a gente não sabia se a vodka também não ia usar na terapia, também não estava adulterada, né, mas teve essa vivência também. E aí a gente esbarrou em vários problemas, né? Você tem, então, a questão da disponibilidade do antídoto, dele não estar disponível nos serviços, né? Em quantidades que muitas vezes, quando está disponível, essa quantidade, às vezes, é aquém de uma demanda numa situação, por exemplo, de surto, né, de aumento abrupto de casos. A forma, né, o processo de reposição desses estoques, ele é muito
moroso, como a gente não tem uma política nacional de antídotos com reposição, né, ainda estabelecida. Então, é muito particular, é muito individual como cada um vai repor, com que velocidade, os processos, né, burocráticos de reposição desses antídotos. E, na hora do atendimento, tem o problema logístico também, né, porque mesmo a gente tendo o antídoto ali, por exemplo, no Ciatox, como é feito esse transporte do antídoto? Também não está estabelecido, né? O serviço tinha que vir buscá-lo. Então, você demanda tempo, demanda de quem vai fazer esse transporte, não está definido, não existe, né, uma logística já pré-determinada para que haja um fluxo também desses insumos. Então, somando tudo isso, você acaba tendo atrasos, né, no tratamento. Depois, né, com essa questão de toda a mobilização que houve em torno, né, desses casos do metanol, teve a questão da importação do fomepizol, né, porque até então a presença dele no Brasil era inédita, né, a gente não tinha, né, esse antídoto, né, então houve toda uma agilidade, né, nos processos aí de aquisição, né, para que ele ficasse disponível. Ele foi distribuído levando em conta os pontos de maior ocorrência, né, dessas intoxicações, onde estava havendo mais casos, então, para que o antídoto tentasse ficar mais próximo, e tentando lançar mão de alguns mecanismos estratégicos aí para que eles fossem distribuídos. Mas ainda é muito, digamos assim, para a gente que está atendendo o paciente, a gente que está conduzindo, que a gente sabe da importância dessa rapidez de começar o antídoto, ainda é muito lento, né? Porque não são todos os serviços de urgência que acabaram recebendo, mesmo o fomepizol ou as quantidades maiores de álcool, né, que foram distribuídas também no final do ano passado, e várias vezes o paciente e o antídoto não estão no mesmo lugar, e aí esse é o maior desafio imediato, como fazer os dois se encontrarem, né, como que a gente vai fazer esse transporte, que em geral ele ainda é demorado, Assim, os centros no Brasil, né, quem já trabalha há muitos anos em centro, como eu, como a senhora, a gente percebe, né, que essa realidade de termos um banco de antídotos disponível, de acordo com a nossa realidade geográfica, né, do tipo de intoxicação que é mais prevalente, ainda continua sendo um problema, né, de saúde pública, embora, né, exista todo um movimento de uma política, né, existe uma minuta aí de portaria, né, com a política dos antídotos, como a gente também tem uma minuta de portaria, né, que fortalece os centros. Eu acho que se essas duas chegassem juntas, né, seria muito importante, porque nós teríamos o fortalecimento dos centros, do ponto de vista de recursos humanos e estrutural, como também, né, a presença desses antídotos que são tão importantes para salvar a vida das pessoas, né? E a gente só sabe quando a gente pega um evento, né, uma segunda onda dessa, como nós pegamos no metanol. E eu lembro, né, que eu estava indo para o hospital receber um paciente que vinha do interior, conversando com a senhora pelo telefone e levando da minha casa uma vodka. Eu lembro. Porque eu disse, eu tenho certeza que essa daqui é do lote que já foi bebido pelos meus filhos na minha casa, né? E eu entro no hospital com essa vodka na mão e pedindo permissão. Olha, gente, eu trouxe porque o paciente vai precisar e essa aqui eu tenho certeza de que ela não, assim, teoricamente, ela não estaria contaminada porque aquele lote já tinha sido utilizado. Olhe o nosso sofrimento, né? Como é um sofrimento e muitas vezes as coisas acontecem por conta da boa vontade daquela localidade de deslocar o antídoto o mais rápido possível para salvar uma vida, né? E ainda dentro desse escopo dos antídotos, né, a gente gostaria de saber da senhora em que situações específicas o etanol intravenoso deve ser priorizado, conforme a nota informativa 27 de 2025 do Ministério da Saúde. Bom, o metanol, ele teria que já ser indicado, né, na forte suspeita, claro, se já foi feito o diagnóstico, se a gente tiver num cenário ideal aí de análise, né, ele já seria indicado, mas se eu já tenho uma forte suspeita
do ponto de vista clínico, se eu tenho aqueles exames mais inespecíficos da gasometria, né, da avaliação de osmolaridade, alterados, falando a favor da intoxicação, ele já teria que ser iniciado, ainda que eu não tenha essa confirmação laboratorial, né? Ele acaba sendo mais acessível, né? Ele está presente agora em mais pontos do que o Fomepizol, né? Então, ele seria, muitas vezes, a alternativa mais rápida para o início do tratamento, né? Para que a gente tente melhorar aí o prognóstico. Então, como essas análises confirmatórias, elas são mais demoradas, né, ficaram mais localizadas, restritas a algum ponto, né, o que ficou determinado aí pelas portarias é que na suspeita, nos casos suspeitos, né, que tivesse, então, aí clínica e o aparato laboratorial geral compatível, ele já deveria ser iniciado, ele já deveria ser feito. Entendi. Doutora Camila, agora vamos voltar um pouquinho mais para a clínica mesmo, né? Quais são os parâmetros clínicos laboratoriais que indicam a necessidade da hemodiálise? Olha, a diálise, nesse caso, eu acho que é importante a gente frisar que ela não vai entrar como o que a gente está mais acostumado, a maioria das pessoas, né, que estão na assistência estão acostumadas, exclusivamente como uma terapia de substituição renal. O papel dela aqui não seria, então, fazer os papéis do rim, né, de filtração, de depuração, num paciente com insuficiência renal avançada, né, com deterioração aí da função excretória. A diálise aqui, ela entra como forma de aumento de eliminação, como forma de você acelerar a excreção do metanol. Eu digo isso porque até assim, na prática, né, a nossa vivência, vou adiantar aqui um pouquinho só para falar da questão da análise, da diálise, né, que eu trouxe, a nossa vivência, antes de que aparecesse bastante na mídia essa questão da intoxicação por metanol, antes que fossem liberadas as portarias, fluxogramas de atendimento, né, a gente já estava com casos acontecendo, orientando, tudo mais, e a diálise era uma coisa que esbarrava bastante, porque a gente recomendava a diálise, e quem não está familiarizado com a intoxicação, com esses mecanismos, não achava que ela era necessária, porque o paciente não estava em insuficiência renal, muitas vezes, né? Então, não, ele não tem indicação de diálise, e a gente tinha, então, que fazer todo esse trabalho de educação, de explicar que não, ela não é só para isso, ela, nesse caso, ela é para aumento de eliminação. Porque qual vai ser o papel dela? Na verdade, vai ser muito amplo. Ela vai ajudar na própria correção da acidose, né, porque ela também a diálise vai filtrar, né, o H+, do ácido fórmico, né, então ela vai ajudar na própria eliminação de ácidos, mas principalmente ela vai retirar o metanol e os metabólitos, né, tanto, né, o ácido fólico, formaldeído, tudo isso é dialisável, né, então ela acaba entrando como um dos tripés, né, um auxílio. Então a ideia é a gente bloqueia a metabolização, com isso a gente ganha usa o antídoto, bloqueia a metabolização, e com isso a gente ganha um pouquinho de tempo para ir retirando esse metanol antes dele ser metabolizado, e aproveitando e tirando aquilo que já foi metabolizado também. Tá? Então, eu acho importante frisar esse papel da hemodiálise nesse caso, porque no começo foi uma coisa que a gente sentiu bastante dificuldade, né? A gente indicava o procedimento, mas como as pessoas não tinham tanto ainda, né, conhecimento dessa questão de que o metanol é dialisável, né, você consegue, então, retirar seus metabólitos, né, da circulação, acelerar, então, essa excreção e encurtar a sua intoxicação através da hemodiálise. Algumas pessoas eram resistentes. Depois que começou a sair as portarias, fluxogramas, as pessoas foram ficando mais familiarizadas, essa resistência diminuiu, tá? Mas, né, assim, agora, colocando os critérios, vamos dizer, né, deixando
partindo dos critérios que eu falei um pouco dessa dificuldade, até as próprias orientações do Ministério, das portarias, se baseou muito no X-Trip, né, que é aquele grupo que analisa, faz revisões, né, através do uso da diálise como forma de eliminação em diversas intoxicações, e eles fizeram análise em relação ao metanol, e essas diretrizes acabam seguindo muito o que esse grupo conseguiu pontuar aí como recomendações, né, com mais evidência do benefício da diálise na intoxicação por metanol. Então, seriam, naqueles casos de intoxicações graves, né, que como a gente poderia caracterizar com aqueles que têm alteração já importante do sistema nervoso central, então aquele paciente que chega profundamente rebaixado, que está em coma, e você atribui essa situação de coma, esse estado de coma, à intoxicação por metanol, né, aqueles que chegam convulsionando, que já têm queixas visuais compatíveis, né, consistentes, e do ponto de vista de laboratório, então, quando a gente tem já o resultado da gasometria, aqueles que apresentam acidose, né, um pH sanguíneo menor que 7,15, ou uma acidose refratária, que está respondendo pouco à administração do bicarbonato, na tentativa de corrigi-la, né, e um anion gap maior que 24. Aqui é ou, né, eu não preciso de todas essas condições, é ou, né, ou coma, ou convulsão, ou acidose, ou alterações visuais, tudo isso por si só já indicaria, né? Quando eu tenho a possibilidade da dosagem, e aqui é no sangue, né, quem orienta a terapêutica é a dosagem no sangue, né, então aí eu tenho valores também de metanol sérico que entram nessa composição de indicações, né, eu teria que levar em conta se o paciente já está em uso ou não de algum antídoto, né, quando ele já está em uso de antídoto, a diálise seria reservada para valores um pouquinho mais elevados, e naqueles que não estão usando antídoto, a partir de 50 miligramas por decilitro de metanol no sangue, também já por si só teria indicação de dialisar, né? E aí, claro, naqueles pacientes que já apresentam falência renal, né, aí até pelos critérios de insuficiência renal, esses critérios se somariam também aos outros pontos para indicação, né, então a insuficiência renal aqui, ela também conta para a indicação da diálise, mas ela não é o único fator determinante, não é o único parâmetro que nós devemos usar, né. O tipo de diálise que a gente sabe que remove melhor o metanol e seus metabólitos é a hemodiálise feita de forma intermitente, né, que usam membranas de alto fluxo, né, existem modalidades de diálise contínua, que também removem o metanol, mas de uma forma mais lenta, né, não são tão efetivas. Então, as membranas, equipamentos usados nas diálises intermitentes, elas acabam sendo mais efetivas, então elas são preferidas, né, são preferenciais. Claro que às vezes o paciente está muito chocado, a situação hemodinâmica dele dificulta a realização da diálise intermitente, e aí, nesses casos, às vezes, você tendo disponível a diálise contínua, né, como ela é feita de forma mais lenta, ela é mais tolerável pelo paciente que está num quadro de choque avançado. Então, aí você acaba tendo que fazer o que é possível, né, então, nesses pacientes muito chocados, né, com choque hemodinâmico muito já refratário a outras medidas, você poderia usar a hemodiálise contínua como forma de aumento de eliminação, mas sabendo que não é a mais efetiva na primeira oportunidade, a hora que o paciente, né, melhora, começa a ficar mais estável do ponto de vista hemodinâmico, o ideal é a gente trocar para a hemodiálise intermitente, porque ela é mais eficiente nessa remoção, tá bom? Tá ótimo. Doutora Camila, a senhora coloca aí no slide que um dos parâmetros para acessar a diálise é quando o metanol sérico ele está menor que 20 miligramas por decilitros. Então, esse seria um biomarcador, né? Para você avaliar o tratamento. Além do metanol, quais seriam os outros marcadores?
Então, Uhum. é importante dizer isso, porque justamente o metanol não vai estar, né, presente em muitos casos, e até tem realmente esse né, a dosagem do metanol e a melhora clínica, quer dizer, a dosagem do metanol sozinha, na verdade, ela não nos ajuda a saber até que momento fazer a hemodiálise, né? Os parâmetros clínicos, eles acabam sendo tão, ou até mais importantes, se a gente levar em conta, né, que eles é o que vão estar presentes e possíveis de serem avaliados pela maioria das pessoas, né? Então, eu precisaria ter sinais de melhora clínica, então, aquele paciente que não está convulsionando mais, aquele paciente que está melhorando o seu nível de consciência, se ele está acordado, que ele já refere alguma melhora da sua queixa visual, né? E do ponto de vista do laboratório mais específico, aquele paciente que já não está mais em acidose, né? Então, para eu interromper a hemodiálise, eu precisaria que esse paciente estivesse a pelo menos 12 horas sem receber bicarbonato e mantendo um bom equilíbrio ácido-básico. Ele não estaria refazendo a sua acidose, né? Então, esse é um parâmetro muito importante para a gente ver. Então, novamente, seriam peças do quebra-cabeça que a gente estaria juntando, né? Os dados de melhora clínica, né? Se o paciente estiver acordado, também o que ele relata de melhora visual, nos seus parâmetros de cuidados, e no seu laboratório, principalmente a resolução da acidose, com ele já sem fazer nenhuma correção com bicarbonato, né? Porque se ele ainda está precisando de bicarbonato, aí é sinal que ele ainda está formando ácido fórmico, então eu não posso interromper a hemodiálise. Eu preciso estar sem acidose, sem estar recebendo bicarbonato, para pensar em suspendê-la. Ótimo. Então, além do metanol, né, como você disse, existe essa questão também, né, da melhora clínica desse paciente, né? E dentre essas avaliações, né, a senhora falou aí da questão da alteração visual, e nós gostaríamos de saber, deixa eu abrir aqui, né, como interpretar a recuperação visual, né, como interpretar a recuperação visual e neurológica em pacientes que foram tratados tardiamente? Existe uma recuperação visual? Existe, é difícil até a gente precisar, né, quando a gente tenta ver em literatura, até que momento vale a pena fazer os tratamentos, assim, que são um pouco mais voltados para a questão visual, porque, se já tiver dano, quanto isso é reversível ou não, e o que a gente vê é que ainda tem muita dúvida em relação a isso, né, até que momento você consegue reverter, né, as sequelas, o acometimento visual, né? Então, geralmente o que a gente entende é que se o paciente ainda tem a queixa, né, se ele ou ele chegou com a queixa, porque muitas vezes ele evoluiu em coma, está inconsciente, né, a gente faria toda essa questão do tratamento, e a resposta à terapia, né, da intoxicação, no ponto de vista visual, ela não necessariamente é imediata. O paciente, ele tanto pode apresentar já um relato de melhora, né, a visão estava muito embaçada, já está um pouco mais nítida, a gente teve pacientes que relatavam claramente que estava tudo escurecido, e aí ele começou a ver já, né, a questão da luz, dos contornos, né, dos objetos. Então, você pode ter até um relato de melhora imediata durante o tratamento, mas não quer dizer, mas se ele termina, né, então essa fase aguda de tratamento, ainda com algum déficit, não necessariamente quer dizer que essa sequela é permanente, né? A gente tem trabalhos mostrando que a recuperação da visão, ela pode levar até 6 meses. Então, né, você só poderia concluir que é uma sequela permanente, né, que o paciente não vai melhorar além daquilo, após 6 meses
né, da intoxicação. Nesse meio tempo, ele pode ainda ter alguns ganhos, né, no seu prognóstico visual, se ele foi tratado, né, já saiu da intoxicação, não está mais hospitalizado, tudo, mas ainda, então, no ambiente doméstico, já em casa, ele pode progredir com ganhos aí da visão, né? Então, justamente porque a gente não consegue, no momento da fase aguda, determinar se ele vai conseguir dizer para a gente se melhorou ou não, vale a pena investir, né, no tratamento, mesmo que ele chegue um pouco mais tardio, porque você não vai ter a resposta na hora, na verdade, você só vai saber exatamente o que aconteceu com a visão dele, o que vai ficar permanente dali meses, né, então, naquela fase aguda, vale a pena a gente investir, mesmo naqueles que chegam um pouco tardiamente. Ótimo, que bom. Doutora Camila, na sua experiência clínica, existe uma diferença relativa entre o tratamento com o etanol farmacêutico e o fomepizol? Olha, Sayonara, sendo muito honesta, sendo muito sincera, a gente não conseguiu acumular uma experiência clínica com o fomepizol que nos permita ter, assim, uma amostra capaz de fazer uma comparação realmente efetiva, né? Que a gente consiga dizer com propriedades qual é mais efetivo. Da nossa vivência, o que a gente consegue perceber é que realmente o tempo do começo do tratamento é um fator determinante, né? Independente se foi o etanol com diálise, o fomepizol, quanto mais precoce, melhor o prognóstico. Aqueles pacientes que chegaram tardiamente, com acidose grave já, com quadro neurológico mais importante, foram os que tiveram o desfecho mais desfavorável. Então, o tempo para a gente, a literatura traz e a nossa vivência, a nossa experiência corrobora esses dados, né? Vão muito no encontro desses dados de que o tempo para o tratamento é importante. Agora, eu reconheço que nós não... O fomepizol chegou em novembro, né, do ano passado. Não tem como. Né? E, na verdade, o nosso boom de casos foi setembro e outubro, que a gente ainda estava usando só o etanol. Os outros anos foram todos com etanol. Então, a gente não... Usamos o fomepizol pouquíssimas vezes, para... né, ser honesta, porque a gente teve muito poucos casos depois que ele chegou. Então, não é possível nem dizer uma impressão de qual é melhor. O que a gente tem são os dados de literatura, né, que também falam que não tem trabalhos randomizados, né? A gente, na verdade, não encontra estudos randomizados, né? Comparando etanol e fomepizol, que a gente tem evidências comparativas baseadas em estudos de cortes, né? De coortes retrospectivas, né? Então, não tem também nada muito robusto em termos de evidência, mas levando em conta, né, a questão farmacológica, né, toda a lógica, né, do metabolismo que tem, porque o fomepizol é um inibidor da enzima mais específico, mais potente, né, e a segurança que ele traz na administração, porque ele tem menos riscos de complicações e efeitos adversos, né, estando ele disponível, ele é preferencial, né. Mas, em termos de resultado, eu não tenho experiência pessoal no serviço que eu trabalho para comparar. Mas isso aí a gente vai... Eu não queria que nós tivéssemos essa experiência, porque nós teríamos que ter um N de casos muito elevados para fazer um estudo clínico randomizado, duplo cego, né? Qualquer estudo clínico, qualquer modelo de estudo clínico que nos levasse a um dado científico, né? Consistente, para que a gente tivesse essa informação. E aí a gente não vai desejar que todos os centros tenham muitos casos. Como a gente, nós atendemos, né? Por exemplo, intoxicação por medicamentos. Em 2 anos aqui, essa semana uma aluna minha defendeu uma dissertação de mestrado, foram quase 4 mil casos de intoxicação por medicamento e tentativa de suicídio. A gente não vai desejar que isso aconteça com os casos de exposição
ao metanol, Sim. ou por combustível, né, como aconteceu aquela primeira onda, 2016, 2022, muito menos por uma bebida alcoólica. Então, doutora Camila, a gente termina aqui as nossas indagações, nós temos que agradecer demais a sua brilhante apresentação, nós não tínhamos dúvidas de que seria. Hoje eu amanheci feliz em saber que podia encontrar a senhora e Flávia, que nós juntas estaríamos aqui conversando sobre este tipo de substância, né, essa substância que é uma substância química, que trouxe tantos problemas de saúde pública para o Brasil. E, entretanto, ela despertou as autoridades, né? Infelizmente, as coisas acontecem, né? As providências surgem porque ocorrem circunstâncias, acontecem fatos que se fazem necessário que as políticas públicas de saúde sejam estabelecidas. É a partir desses eventos, né? E aí eu deixo aqui, né, um momento para a senhora se despedir, né? Agradecer aí a sua brilhante explanação, né? A gente ficou bem claro aqui que no intoxicação por metanol, o padrão ouro é a gasometria, que nós temos que inicialmente tamponar, depois bloquear e fazer a eliminação do metanol e de seus metabólitos. Então, eu deixo aqui o nosso agradecimento em nome da Sociedade Brasileira de Toxicologia, do grupo especializado em toxicologia clínica, coordenado por nossa querida Flávia Meri, né, que teve que se ausentar, mas tenho certeza de que ela está muito feliz com a sua participação. E em nome do presidente da Sociedade Brasileira, Dr. Rafael Lanaro, e toda a sua equipe, a gente agradece a sua grandiosa e atenciosa participação. Muito prazer em estar novamente com a senhora. Eu que agradeço, Sayonara, a oportunidade, o momento, né, de estarmos aqui conversando, debatendo, trocando. É um prazer muito grande, né? Acho que você chamou a atenção agora também de uma coisa que eu acho que ficaria como uma mensagem importante, né, dessa discussão final, que infelizmente nós tivemos uma situação grave, né, um evento aí tão adverso, mas que, vamos dizer, o saldo talvez positivo que ficou disso foi chamar a atenção das autoridades, né, em relação à importância da política de antídotos, né, a importância de se conversar sobre isso, a importância dos centros de intoxicação, o papel dos centros, né, nessas questões de saúde pública. Então, eu acho que a gente teve uma limonada, né, que veio aí desses limões da intoxicação por metanol. Eu espero que esses debates realmente continuem, né, esses pontos aí de incentivo aos centros, a gente trabalha, a gente sabe a importância deles, né, e é bom ver eles sendo reconhecidos, né, as pessoas percebendo que eles precisam de ajuda, né, a gente precisa de fôlego, né, para continuar trabalhando. E em relação à política nacional de antídotos, também essa discussão é de extrema importância. Então, novamente, eu agradeço aqui agora, então, para encerrar minha fala, a oportunidade, né, de estar aqui, o contato com vocês, estou aberta, à disposição, seria um prazer aí estar com vocês em outras oportunidades também. Era isso. E vamos estar. Agora vamos fazer uma foto, né, para a gente divulgar lá no site da Sociedade Brasileira. Larissa poderia participar. Larissa, você também é importante, viu, Larissa? Vamos tirar nossa foto? Só um pouquinho, deixa eu me arrumar aqui que eu... Se arrume, não tem problema, a gente espera. Mas eu gostaria de agradecer muito a você, viu, Larissa? Obrigada, imagina. Sem você, nós não estaríamos aqui. Afinal de contas, você esteve aí nos bastidores, tá?